Olá, queridos, graça e paz a cada um de vocês. Quero desejar, assim, em nome de Deus, uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Tenho certeza que você, ao assistir esse vídeo, você vai perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele te ama e o quanto Ele nos quer bem. Gostaria de pedir também para que você deixasse aí o seu joinha, se inscrevesse caso você ainda não é um inscrito. E que Deus esteja a cada dia nos dando forças para continuarmos vivendo nesse mundo de tanta turbulência, de tantos problemas, de tantas aflições. Mas o mais importante é saber que Ele não nos abandona. O texto de hoje vai trazer uma mensagem muito importante sobre a vida de um profeta conhecido como profeta Jonas. Está lá registrado nos capítulos de 1 a 4, mas estarei lendo o capítulo 2, apenas alguns versículos. Acompanhe comigo. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Até aqui. Na verdade, o que estava acontecendo com Jonas para ele fazer essa oração assim tão angustiante, uma oração assim tão preocupado com o momento em que ele estava vivendo? Para a gente entender o que estava passando com Jonas, a gente tem que compreender qual foi o seu chamado e o que Deus tinha determinado para ele. Aqui a gente percebe ele comunicando diretamente com Deus, fazendo a sua oração com o Pai. A gente percebe que o lugar onde ele estava não era um local bom para se orar, ou seja, para estar, na verdade, né? Porque não existe lugar determinado para oração. Você pode orar em qualquer lugar onde você estiver. E aqui diz a Bíblia que ele estava orando no profundo dos mares. Todas as tuas ondas, diz ele, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Para entender o que Jonas estava dizendo, vou voltar um pouquinho a explicar para vocês sobre o chamado de Jonas no capítulo 1, quando Deus diz para ele: Jonas, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia daquele povo tem chegado até mim. Nínive realmente era uma cidade muito poderosa, uma cidade muito rica, mas o que estava acontecendo com as pessoas daquela cidade era que as pessoas eram muito maliciosas, eram pessoas realmente muito arrogantes, e as pessoas não estavam mais dando crédito à palavra de Deus. E aquelas pessoas estavam se distanciando cada vez mais de Deus, estavam indo cada vez mais a pior, porque quando as pessoas se distanciam de Deus, quando eles são realmente pessoas más, arrogantes, prepotentes, pessoas que não pensam no próximo, então Deus realmente começa a pesar a mão sobre a vida dessas pessoas. Porque Deus é amor e Ele quer o melhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E aqui, Deus não queria destruir aquela cidade sem que antes as pessoas tenham chegado ao arrependimento. E era necessário que Jonas levasse a palavra de Deus para que aquelas pessoas viessem a se converter das suas maldades e voltassem para Deus. E Jonas realmente, ouvindo a mensagem de Deus, o seu chamado, ele diz a Bíblia que ele realmente comprou a sua passagem, pegou realmente o navio e partiu. Mas qual era o destino de Jonas? O destino de Jonas, segundo Deus, era ir para Nínive. Mas acontece que ele tomou um novo curso e ele partiu para um outro lugar chamado Tarsis. Desviou realmente o curso da sua rota, ou seja, por que Jonas não quis ouvir a voz de Deus, tomando um outro rumo para a sua vida? Observe que Jonas ele conhecia realmente a bondade de Deus, o amor de Deus para com a vida dessas pessoas. E Jonas sabia que no momento em que ele viesse a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, eles viessem a se converter dos seus maus caminhos, Deus haveria realmente de dar o seu perdão, de absorver aquelas pessoas. Por isso que Jonas, conhecendo quem era Deus, porque Jonas era um nacionalista de Israel, era da cidade de Israel,
E ele realmente conhecia muito bem quem era o Deus a quem ele servia. O Deus de amor, de paz, de bonança, de perdão. E isso fez com que Jonas se orgulhasse tanto a ponto de querer realmente não compartilhar o amor de Deus para com outras pessoas. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que conheçamos Ele como o Senhor, o nosso único Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas, como Deus de paz, de amor, de bondade, mas que isso não venha ficar só entre a minha vida, mas que possamos também compartilhar com a vida de outras pessoas para mostrar verdadeiramente quem Ele é. Mas Jonas, ele tomou realmente uma atitude muito egoísta. Ele não queria realmente dividir o amor de Deus para com outras pessoas. Mas qualquer atitude nossa, arrogante, qualquer atitude nossa que seja realmente contra a vontade de Deus, tem consequência nisso. Principalmente se você tem um chamado de Deus. E Jonas tinha um chamado, só que ele desviou o curso. E o chamado era para que ele fizesse essa missão de pregar às pessoas da cidade de Nínive. Ele foi para Tarsis. E diz a Bíblia que ele tomou realmente o navio, comprou sua passagem e indo para lá. Nesse navio, ele realmente procurou se esconder, foi dormir lá no fundo do navio, porque assim, quando alguém está realmente com uma situação um pouco adversa, como diz no ditado por lá, quando alguém está devendo alguma coisa para alguém, ele fica sempre assim, procurando se esconder, se esquivar. Jonas estava fazendo isso, porque ele sabia que ele estava fazendo algo errado, e esse algo errado era ainda com a vontade de Deus. Ele estava lá. E aí, pessoas daquele navio, os marinheiros que estavam ali, indo ao seu curso, né? A Bíblia disse que um grande mar, um grande vento, uma grande tempestade começou agora a surgir naquele momento e aquele navio começou a balançar tanto a ponto de ir até a pique, ou seja, a ponto de se naufragar. E as pessoas que estavam ali com todas as suas fazendas naquele navio, né, porque estavam levando mantimento, porque a viagem era longa, e o que aconteceu? Eles resolveram esvaziar o navio, jogar tudo para dentro do mar para ver se maneirava, se melhorava a situação. Mas nada disso resolveu. E sabe por quê? Porque o problema da embarcação não estava realmente na alimentação, não estava nas fazendas, não estava realmente naquelas pessoas, mas estava realmente em uma única pessoa, que era realmente um homem de Deus. Um homem que recebeu um chamado e que tinha uma responsabilidade para cumprir, mas ele não estava fazendo isso. Por isso, Deus, que é o dono de todas as coisas, enviou o vento, enviou a tempestade para que aquelas pessoas viessem a tomar uma atitude. E a atitude que eles tomaram não resolveu. Até que eles resolveram agora lançar sorte para saber qual era o problema que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Eles queriam saber por que Deus estava fazendo aquilo. E diz a Bíblia que todas aquelas pessoas que estavam ali, eles eram politeístas. Cada um servia um Deus diferente. Eles lançaram sorte para saber o que estava acontecendo. E Jonas estava realmente lá no porão, dormindo. E eles realmente encontraram Jonas lá, trouxe realmente para o cume do navio, onde realmente o interrogou, onde realmente fez algumas perguntas para ele, e ele realmente confessou o que estava acontecendo. Que toda aquela situação que estava ocorrendo ali, a responsabilidade e a culpa não era de nenhum deles, e sim por causa da sua irresponsabilidade, por causa da sua negligência, de ter desobedecido a Deus, por isso Deus teria mandado aquele vento. E Deus estava a par de toda a situação, estava conhecendo tudo o que estava acontecendo ali, tanto é que na sua oração, Jonas estava dizendo que, aos olhos de Deus, Deus estava realmente sabendo de toda aquela situação. E eles agora ficaram admirados, abismados, querendo saber quem era ele. Ele agora confessa, ele fala, olha, eu sou hebreu. Eu sirvo a um Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nela há. E realmente ele é um Deus que é poderoso. Jonas, na verdade, começou agora a pregar para aquelas pessoas, dizendo para elas que ele servia a um Deus que era grandiosíssimo e que era realmente capaz de fazer qualquer coisa, inclusive aquela que estava acontecendo com ela. E que a responsabilidade dele era de cumprir com o seu chamado, e ele realmente teria esquivado. Por isso ele tinha tomado aquele navio e estava indo para uma outra cidade, que era Tarsis. E agora, o que ele deveria fazer? Na verdade, ele diz para aquelas pessoas, olha, a situação só será realmente resolvida quando vocês realmente me empurrarem desse barco e me jogarem no mar.
E aquelas pessoas agora ficaram temerosas com medo de matarem Jonas, porque acharia que o sangue inocente daquele homem estaria nas suas mãos. Mas Jonas disse, olha, pode realmente me jogar daqui para baixo, porque a responsabilidade não é de vocês e é minha. Eu sou culpado por essa história. Ou seja, Jonas realmente reconheceu. Isso é importante, é uma atitude bonita. Reconhecermos quando nós estamos realmente errados, quando nós tomamos atitudes erradas e reconhecemos que Deus é capaz de nos perdoar quando nós confessamos o nosso erro. E outra coisa, muitas pessoas às vezes sofrem as consequências por causa do meu erro, por causa do meu pecado, por causa da atitude errada que eu tomo. Às vezes muitas pessoas estão sofrendo por causa de atitudes erradas que você tomaram. Às vezes elas não têm nada a ver com a situação, mas por causa da sua desobediência para com Deus, por algo que Deus pediu para que você fizesse e você não fez. Muitas vezes você vai sofrer as consequências. Pessoas que estão do seu lado podem sofrer as consequências com isso. Mas é tempo de mudar. É hora de parar e pensar. Reconhecer onde está o erro, para que Deus possa tomar uma nova atitude na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E Jonas reconheceu isso, e ele realmente foi lançado de cima do navio para o mar. E é onde realmente ele caiu no mais profundo abismo. Por melhor que ele fosse o melhor nadador do mundo, ele não conseguiria ainda chegar em terra firme, porque Deus não permitiria, até que ele realmente tomasse uma atitude certa. E ele estava lá. E sabe o que Deus fez? Deus pediu para que um grande peixe realmente agora o engolisse. E diz a Bíblia que um grande peixe o engoliu. E ele passou ali agora 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em Mateus 12:44 fala que esse peixe era uma baleia, uma grande baleia. Mateus 12:44 fala que era uma baleia. E engoliu Jonas. Por isso que aqui nos versículos seguintes do capítulo 2 a gente percebe Jonas orando. E ele estava onde? Dentro do ventre do peixe. Mas Jonas poderia ter desesperado, realmente poderia ter entrado em depressão e morrido ali mesmo. Mas ele não. Mesmo sabendo que ele estava errado, ele saberia que Deus é amor. E que se ele no momento buscasse a Deus em oração, pedindo perdão pelo seu erro, Deus haveria de ouvir. E realmente Deus ouviu a sua oração. E Deus vai também ouvir a minha oração e a sua oração. Saiba de uma coisa, que os ouvidos de Deus não estão cravados para não poder ouvir a minha e a sua oração. Aquilo que você estiver precisando, aquilo que você estiver passando, busque a Deus em oração. Clame a Ele. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão prontos e Ele se inclina para nos ouvir, porque Ele é amor. Não importa o que você está passando, saiba que Ele é capaz de ouvir e atender a sua oração. Ele ouviu e atendeu a sua oração. Diz a Bíblia que agora Deus, depois de ouvir a oração de Jonas, Deus agora faz com que esse peixe vomite Jonas na areia do mar. E realmente o peixe fez isso. Olha só como Deus ele tem o controle de toda a situação. Se Ele tem o controle do vento, das tempestades, de todos os seres viventes da terra, imagine o controle que Ele não tem da minha vida e da sua vida. O quanto Ele nos ama e nos quer o melhor para nós. Pensemos nisso. E Jonas agora, depois disso, ele toma realmente agora. Vem um novo chamado para Jonas e Deus novamente diz para ele, olha, levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E Jonas foi. E dentro de 40 dias, realmente Nínive foi subvertida. Jonas pregou realmente por todos aqueles lugares, por todas aquelas cidades, e as pessoas realmente se rendeu à palavra de Deus. Reconheceram que Deus realmente é amor e que Deus é vida. E Jonas realmente ainda continuou com seu coração pesaroso, depois de Deus realmente transformar a vida daquelas pessoas. Jonas agora entra em depressão, começa agora a pedir até que tire a sua vida. Deus realmente agora ele sai fora da cidade um pouquinho, deita sobre uma árvore, sobre alguma boboreira, e realmente agora ele tem descanso nela. E Deus realmente agora mata aquela vegetação, aquela árvore que deu sono para Jonas, e Jonas revolta contra Deus, porque realmente aquela boboreira, aquela vegetação, aquela árvore, Deus matou e tirou a sua sombra. E Deus realmente agora diz para ele, mas Jonas, por que está tão intrigado, tão enfurecido com essa situação, por causa de uma simples vegetação que morreu? Se eu realmente posso realmente dar a vida para aquelas pessoas, não seria eu capaz de dar a vida para qualquer ser vivo que está sob o meu comando? Mais ou menos, parafraseando, era isso que Jonas estava ouvindo de Deus. Deus estava mostrando para Jonas, Jonas, para e pense. Eu sou o Deus Criador. Sou eu quem domino e controlo todas as coisas. Sou eu que faço. Sou eu que faço acontecer. Eu faço realmente nascer. Faço realmente morrer. Porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Ou seja, resumindo
todo o texto, porque em quatro capítulos, só para que vocês possam entender. Realmente, Jonas, depois de ter ouvido o chamado de Deus pela segunda vez, ele foi até Nínive, clamou contra aquela cidade. Deus realmente ouviu realmente agora o arrependimento e viu o arrependimento, a mudança no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas voltaram-se para Deus. E Jonas, como profeta de Deus, aprendeu também a lição de que nós não podemos esquivar-se, não podemos fugir da responsabilidade que temos como servos de Deus, como filhos dele, para fazermos a missão de levar a mensagem de salvação, de transformação, de vivificação. Não importa onde você está, o que você realmente, o chamado que Deus deu para você. Faça, cumpra-se com as responsabilidades, porque temos a certeza de que o nosso galardão ele é garantido. Ele começa a dar já desde aqui na terra, e lá nos céus ele ainda será muito maior, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Saiba disso, porque Ele é amor. Obrigado, que Deus abençoe mais e mais as vossas vidas, no nome de Jesus. Fique com Deus.